E aqui no verão é bastante quente devido a isso aqui, ó. E essa aqui então, pessoal, é a capela mais antiga aqui. Olha só que gracinhas mexericas, elas são bem pequenininhas. Olha esse casal lindo, eles estão aqui, eles querem casar nessa igreja. Eu, como sempre, encantada no meio da natureza, né? Fala, Giros! Iniciando mais um vídeo aqui diretamente do Parque Natural Serra da Estrela. Estamos a caminho de Lisboa, estamos voltando para casa. Mas antes vamos parar em uma outra aldeia para mostrar, pra gente conhecer, né, junto com vocês, na verdade, que é a aldeia de Piódon. E estamos aqui na estrada e a mozona tá muito encantada aqui com tudo. Eu tô andando nem 10 km por hora porque eu preciso me concentrar na estrada, mas ao mesmo tempo eu não consigo parar de olhar. Olha isso, gente. Olha esse caminho. Olha, vocês precisam ter ideia do tanto de praia fluvial que tem aqui. É uma loucura. Agora eu entendo por que a anfitriã que recebeu a gente lá na outra hospedagem falou com a gente que é tão disputado conseguir vaga no verão. É porque tem muito lugar lindo mesmo para poder vir no verão, das prainhas fluviais, até cachoeira a gente viu. E na verdade, no caminho que a gente está fazendo para ir até a aldeia de Piódon, a gente passa por várias outras aldeias. Inclusive a gente vai descer aqui para mostrar para vocês uma que a gente achou agora. Nós viemos descendo aqui por essa estrada, estávamos na aldeia de Vasco Esteves, passamos pelo Aguincho, agora estamos aqui na aldeia de Fradigas. E olha o que eles têm aqui, ó. Uma mini praia fluvial ali, tem um espaço gigante em meio a essa natureza toda. Olha só que maravilha. Muito bom, né, mozão? Demais. E eu tô aqui pensando, essa beleza toda é no inverno. Imagina isso daqui com o céu azul. Que coisa encantadora que deve ser. E o calor também, né, do verão, Pois porque é. aqui é bem abafado. A gente daqui de cima, a gente consegue ver a transparência da água lá embaixo. Então eu fico imaginando o sol refletindo naquela água. Deve ficar um espetáculo. Olha o bequinho que a gente tem para passar aqui. Vai dar certo, mozão? Olha, diz o senhor ali na frente que vai. Tá indo. Vai, pode ir. Obrigada. Obrigado. Por isso que é bom ter um pandinha, meu povo. Porque vocês viram, ele passa em qualquer bequinho, gente. E a nossa vontade era de parar em cada aldeia dessa para mostrar o que tem, né? A gente conversar com os locais, porque é muito lindo mesmo, é encantador. A gente não tá acostumado a ver isso diariamente. Então quando a gente encontra locais assim, a gente fica extremamente encantado. E a gente tá assim tão apaixonado, e a gente tava mesmo aqui falando que se nós tivéssemos mais tempo, com certeza a gente ia ficar aqui uma semana a mais. Então é uma indicação que a gente deixa para vocês, quando vocês tiverem aí uma semaninha de férias ou um fim de semana, venham conhecer essas aldeias, porque são lugares desconhecidos e que vale muito a pena ser explorado, porque é tudo muito diferente, é tudo a natureza, a vegetação, as casas, a cultura, é tudo muito encantador. Então quem tiver oportunidade, venha explorar essas aldeias, gente, vocês não vão se arrepender. E chegamos aqui na aldeia e parece que eles estão aqui com obras aceleradas para melhorar aqui o espaço, para receber mais turistas. Pessoal, começamos a desbravar a aldeia aqui de Piódon e olha como é estreito aqui os becos. Que legal, e tem mais um gatinho. Os gatinhos estão perseguindo a gente, mozão, eu acho. O que você acha? A gente tá aqui e toda hora aparece um gatinho no nosso meio aqui. E eles ficam passeando junto com a gente. Daqui a pouco vocês vão ver que vai ter mais um no nosso pé. E a gente tá encantado aqui com os bequinhos. E de fato, gente, a aldeia, ela é toda construída por essas pedras. Inclusive no caminho a gente viu várias montanhas desse material aqui, que é o xisto, e parece que elas vão descamando naturalmente, não é alguém que vai lá e quebra ela faz isso naturalmente. E até os telhados, olha aquela casa ali embaixo. É muito perfeitinho, deixa eu dar um zoom aqui para ver se dá para pegar ali. Parece que isso aí é arte, né? Muito lindo mesmo.
E mais uma vez a gente foi super bem recebido aqui. A gente chegou e os moradores já vêm acolhendo a gente, oferecendo chocolate quente, oferecendo pra gente provar um licor para se aquecer. Mas a gente falou que a gente vai voltar, que ainda vai ter a parte ali do restaurante, a gente vai mostrar o artesanato que eles fazem local aqui. E depois nós vamos voltar lá com eles e mostrar melhor para vocês. E o mais legal é que aqui no beco não tem como se perder. Porque olha só, o tanto de informação, cada bequinho que a gente anda, tem as plaquinhas informando. E você observou que até o chão aqui, ó, os bequinhos, é feito de xisto também, né? Eu não tinha nem percebido. Olha só, tudo aqui, ó. As casinhas, o chão, tudo é feito do mesmo material. Vamos fazer o roteiro que o morador indicou pra gente, que é pra ir subindo por aqui e dar a volta por toda a aldeia lá em cima e depois chegar na igreja e onde tem os restaurantes. Então, vamos embora. E lá na entrada da aldeia a gente vê muito restaurante, a gente vê a loja de artesanato, mas aqui dentro da aldeia também tem. E aqui, ó, tem água para quem quiser se refrescar, ó, desde 1939. É muito tempo, hein? E olha onde encontramos uma nascente. Desce aqui entre as casas. Vai aqui, ó, deságua lá embaixo. Lá embaixo passa um rio, né? Tem a praia fluvial. E vai se encontrar lá com a água que tem lá embaixo. E essa vila tem 120 habitantes. E ao andar por aqui você escuta a natureza e passarinhos cantando, a água passando lá embaixo. É muito bom essa sensação que tem aqui, o ar puro, a água fresca que tem ali na torneira. Isso é muito legal. O que eu gosto mais nessas viagens é isso, essa natureza, né? O ar puro, a água fresca que você consegue ter aqui na hora. E como vocês podem ver, todas essas casinhas aqui de xisto tem os detalhes azuis, né? Na porta, nas janelas. Tem essa daqui, tem essa aqui embaixo, os detalhes ali. Isso deve ser aquilo que você estava pesquisando aí? Eu estava olhando aqui, é que diz que antigamente, quando as casinhas eram construídas, só tinha uma loja que fornecia tinta e nessa loja só tinha tinta azul. Então acabava que pela dificuldade deles irem em outras regiões comprarem outras cores, né, de tinta, acabava que todo mundo pintava as portas e as janelas com a tinta azul. E acabou que eles levaram essa tradição adiante e vocês podem observar que todas as casinhas, de fato, elas têm as portas e as janelas azuis. E criou esse contraste maravilhoso que a gente vê, que parece até um presépio isso aqui, né? Imagina isso aqui à noite, como deve ser, né? Essas luzinhas acesas aqui. Parece uma cena de teatro, assim, as casinhas todas montadinhas, perfeitas. E outra coisa que a gente percebeu é que a maioria das casas, elas têm quase o mesmo tamanho e costumam ser de 2 andares, assim. Observou aqui, a maioria das casas elas são construídas por 2 pisos. O piso de baixo a gente descobriu que é para armazenamento, que os próprios idosos aqui da aldeia produzem na agricultura e guardam no piso de baixo. E o piso de cima é o piso habitacional. E outra curiosidade que a gente percebeu aqui são essas cruzes que tem na porta, que significa que aqueles que põem essas cruzes invocam a proteção de Santa Bárbara, que é a santa protetora dos trovões. Eu tô aqui pensando, será que eles não erram a entrada da casa deles, não? Porque as casas são tudo iguais, todas feitas de pedra, todas têm porta azul e janela azul. Eu acho que já teve gente que deve ter entrado na casa do vizinho sem querer. Olha o bequinho que tem aqui, telhadinho perfeito. Estamos descendo aqui em direção à praia fluvial, estamos ouvindo o barulho da água mais forte aqui. Já já a gente chega lá. Gelada. Muito. Bem-vindo à praia fluvial de Piodão. E é aqui embaixo. Escuta só o passarinho cantando. Felizão. E andando aqui em busca da praia fluvial, nós encontramos esse moinho de água aqui, que era onde as pessoas antigamente moíam os grãos, né? Ali dentro tem um moedor ali,
E aqui fala que na época do verão era difícil porque tinha pouca água aqui, né? Não passava tanta água, mas que no inverno, com o aumento do volume de água, eles conseguiam produzir muito. E existia 14 moinhos desse aqui na época. Chegamos aqui na praia fluvial e a água passando aqui a todo momento. E a gente crê, né, que aqui eles fecham aquela parte para fazer meio que uma piscina aqui gigante. Mas com o que eles fecham a gente não conseguiu descobrir aqui ainda. Olha aqui, ó, descobrimos com o que eles fecham aqui a piscina e faz a água ficar represada aqui dentro. Eles pegam essas placas aqui, ó, que tem esse material ali colado, como se fosse uma espuma, que é bem aqui, ó. Encaixa nesse ferro aqui, naquele ferro lá também. Aí a água fica represada aqui dentro. Imagina só aqui no verão, hein? Eu vou ficar sentada aqui esperando o verão. E você pode vir com a sua família, sentar aqui nessa mesa, fazer um belo piquenique na beira da praia fluvial. Encontramos aqui essa plaquinha do forno comunitário e começou a chover aqui agora. E eles dizem que antes de assar o pão, eles benziam o pão com uma reza dizendo: Deus acrescente para a paz da nossa casa o sustento para a nossa gente. E falando sobre pão, sobre comer, sobre comida, nós vamos procurar agora escolher um desses restaurantes que a gente mostrou aqui para vocês e vamos almoçar. E o mais legal é que eles têm um precinho especial, tá vendo? Não é caro, olha, uma sopa é 2 euros, é super acessível. Olha, tem chouriços, moela, bifana no pão por 3,50. Tem muitas opções com precinho especial. Olha, já escolhemos o nosso restaurante e o nosso prato. Nós dois optamos por pedir bitoque, né, mozão? É isso aí, a fome apertou, nós tomamos o café da manhã bem cedo, né? A gente tá andando aí igual 2 malucos e bateu a fome agora, a gente vai sentar agora para comer. E o restaurante é um charme, olha só. Olha o detalhe aqui, a casinha, lembrando as casinhas de xisto. E é o quê? Um porta-guardanapos? É, aqui ó, você vira aqui, tem um guardanapo. Olha que gracinha, olha lá, as portas azuis. Olha, é um charme o lugar. Aqui anexo ao restaurante, olha, eles têm uma lojinha de artesanato local. E chegaram aqui os nossos pratos. Olha o tanto de batatinha que veio. Tem um ovo aqui, uma saladinha, um arrozinho com alguns vegetais, alguns legumes. E aí? E embaixo do ovo tem o bife, porque nós pedimos um bitoque. E é um prato grandão. Olha o tamanho da minha mão aqui, ó. O tamanho do prato. Olha a cara de quem tá satisfeita. De bucho cheio e agora pronta para pegar a estrada e ir para nossa casinha, né, mozão? Agora, de fato, nós iremos para Lisboa, né? É isso aí. Temos uma longa caminhada pela frente. São aí quase 4 horinhas de viagem e só andando assim, ó, nas curvinhas. Então, chão para mais de metro, né? a gente tem que ir bem devagarzinho porque as estradas são bem estreitas e também já tá escurecendo.